Olá, meu povo, muito bom dia para você que está de dia, boa noite ou boa tarde, onde quer que você esteja escutando a gente. O nosso episódio número 6 e hoje eu estou aqui com vocês, com a Clara, uma querida amiga minha, eu conheci ela no México. Bom dia, Clara, tudo bom com você? Bom dia, Bárbara. É um prazer encontrar com você aqui, mesmo que virtualmente. Tantas histórias, né? Tanto carinho envolvido. É um Nossa prazer. Senhora, muito obrigada por você ter aceitado o convite, gente. Estou até aqui com uma blusa mexicana que eu comprei no México em homenagem à Clara. A gente teve um super encontro. A gente não se conhecia antes de morar lá. Eu passei, né, uma temporada de 11 meses na cidade do México. Ela era uma brasileira que morava pertinho de mim, então eu acabei conhecendo ela. A gente ficou muito amiga. E hoje ela é uma querida. Hoje a gente vai conversar com ela, então, sobre o processo da gravidez nela. Ela que tem uma história muito legal para contar para a gente, que começou nessa jornada aí no México também, né? Voltando para o Brasil. Uma história de amor muito bonita, que deu origem a um serzinho maravilhoso, que é o nosso querido Toé. A Clara, ela é além de professora, ela é cineasta, fotógrafa e também a mãe do Toé, como eu falei. A parte mais legal que eu acho que ela mora em Ilha Grande hoje, né? É um sonho assim de muita gente, né? Um lugar super turístico, ela está morando lá. E a gente vai conversar então um pouquinho no nosso episódio de número 6 sobre a gravidez dela. E para você que está chegando aqui a primeira vez, que não conhece a gente, né? Muito prazer, eu também sou a Bárbara. Eu sou aqui host, né, anfitriã desse podcast que eu ouso falar que é o primeiro e único podcast do Brasil que fala exclusivamente sobre gravidez. E a gente conversa com mulheres reais, igual eu, igual você, sobre a nossa história de gravidez, gestação, puerpério. Então sejam muito bem-vindas e vamos começar aqui o nosso papo com a Clarinha. Claro, a gente aqui no podcast Umbilical, a gente costuma falar que a gente gosta, como todo bom brasileiro, de uma boa novela, uma boa história de amor. Então eu começo sempre perguntando, né? A gente sabe também que nem todos os bebês eles nascem, né? Talvez de uma grande história de amor. A gente sabe, né, da situação de vulnerabilidade e violência que muitas mulheres passam. Mas eu sei, né, da sua história que não foi o seu caso. Então eu gostaria que você começasse contando para a gente, né, como é que foi essa história aí do engravidamento do Toé, como que você se conectou com o pai dele, como que foi até chegar esse momento de você descobrir sua gestação. Então, é uma história, assim, meio diferente, né? Eu viajava de Kombi quando eu fiquei grávida do Toê. E esse processo foi porque eu estava terminando a faculdade de comunicação, de audiovisual, e a gente decidindo o que ia fazer da vida, né? Querendo fazer uma coisa que a gente acreditava, assim. E aí eu com duas amigas tivemos a ideia de fazer um projeto de cinema itinerante. Então, durante 2 anos, a gente comprou uma Kombi, durante 2 anos a gente viajou pelo Brasil. A ideia era viajar a América inteira, mas quando a gente viu que estava 6 meses só em Minas, a gente pensou, vamos até o México. Mas a gente chegou até o Ceará em 2 anos. A gravidez foi também uma coisa, né, que, é, acabou encaminhando, assim, para esse fim também desse projeto. Uhum. Mas a gente estava terminando essa faculdade, montou esse projeto de cinema itinerante, viajamos por 2 anos pelo Brasil, passando filme nas cidadezinhas de interior, filmando e exibindo filmes, fazendo debates. E aí, quando a gente estava em Pernambuco, a gente passou o Carnaval de Olinda em 2015, e depois do Carnaval de Olinda, eu conheci o pai do Toê, o Fausto, em Maracaípe, que é ali perto de, né, que é Pernambuco, ali perto do Recife. E aí a gente se conheceu. E aí, assim, por isso que eu acho que essa história, assim, né, eu acredito também que além do campo físico, né, tem alguma coisa aí energética, espiritual também que acaba encaminhando as coisas da vida, né? E aí, assim, a gente se conheceu, ia ficar uma semana juntos e se despediu. E aí talvez a gente se encontrasse em outro momento, em outro lugar, porque eu estava viajando de Kombi, ele estava viajando de bicicleta. A gente se despediu. E aí, quando a gente chegou em Recife e ia continuar a viagem na Kombi, a gente viu que a gente tinha perdido uma sacola que estava o documento da Kombi e 3 HDs, com os filmes que a gente estava filmando, os filmes que a gente exibia. Então, a gente perdeu esses 3 HDs e perdeu o documento da Kombi.
e a gente teve que esperar esse documento novo chegar. Com isso, demorou quase um mês, eu voltei para ficar um pouco mais na praia com ele, já que ia ter que esperar esse documento, e aí a gente foi ficando junto, e aí na hora que chegou o documento que a gente foi mudar de cidade, aí a gente já não quis se separar, e aí ele foi falou: "Ah, então eu vou até essa próxima cidade com vocês". Aí fomos até essa próxima cidade. E aí dessa cidade a gente ia se separar, porque ele ia seguir pelo litoral de bicicleta, a gente ia para o sertão. Só que aí a gente ficou sabendo que ia ter uma construção de uma casa de cura numa aldeia indígena. Ia ser um processo assim junto do pessoal da aldeia, junto com um grupo de bioconstrutores de Recife. Então Uhum. ia ser um processo super legal de mutirão na aldeia indígena e tal. E aí o Fausto quis ir também. Também não quis, estava já meio assim de se separar, ainda ia ter essa coisa legal acontecendo, aí ele foi até lá. E aí a gente ficou nessa aldeia. Quando a gente chegou lá, eles estavam precisando, tinha uma história assim maravilhosa de retomada do território deles. Eles conseguiram, né, recuperar o território que eles eram escravos de fazendeiros assim. E Uhum. aí eles passaram a ser escravizados, né, pelos fazendeiros. E aí eles conseguiram uma luta lá de terra e aí conseguiram recuperar a terra deles. E aí acabou que esse processo do mutirão, que a gente achou que ia ser uma semana de colocar a mão na massa e tal, acabou virando 2 meses que a gente ficou lá, acabou virando um filme de 1 hora, que conta a história dessa construção da casa de cura, virou um paralelo, assim, entre a construção da casa de cura e a reconstrução da identidade indígena deles, a partir do momento que eles conseguiram o território de volta. Então eles precisavam contar essa história, assim, então foi muito legal, porque a gente pôde, né, documentar essa história, e nesse processo de fazer esse filme, a gente ficou lá 2 meses, e foi nesse processo que eu engravidei do Toê. O nome dele é em Chucuru, que é o nome desse povo de Pernambuco, fica a 300 quilômetros de Recife, perto da cidade de Pesqueira, de Arco Verde, que é ali a capital do coco, do Uhum. coco. E aí, do coco ritmo, né? Do coco à É, dança, né? É. é, e aí a gente, quando estava lá, a gente tirou xerox do glossário do livro de português da escola, que tinha um glossário português chucuru. E aí a Olha. gente pegou essas palavras para, na hora de escolher o nome do filho, a gente escolheu uma dessas opções. E aí acabou sendo Toê, que significa fogo, e ele é fogo mesmo. E aí, como é que foi para você, né? Assim, antes de eu te perguntar exatamente, porque, né, imagina, para a gente que já está querendo, né, numa configuração familiar tradicional, né, entre aspas, querendo um filho, buscando, já é difícil quando você recebe ali seu positivo e tudo mais. Eu fico imaginando, né, na sua situação, vocês estavam, né, no meio de uma viagem, você já não conhecia tanto tempo, né, o Fausto. É outra condição de vida, né? Eu lembro que nessa época a gente conversou, você me contou, a gente estava vivendo uma situação muito parecida também, porque o meu marido, eu conheci ele numa viagem, né, de bicicleta. E a Clara também tinha conhecido o Fausto nessa época que estava viajando de bicicleta, e o Fausto é argentino. E o Tonho, meu marido, é chileno. Então eu estava no início do namoro com o Tonho. A Clarinha tinha acabado também de conhecer o Fausto, e a gente ficava, menina, que coincidência, a gente sempre teve essa ligação, né, com a viagem, mas não deixa de ser um susto também, né? Então eu queria que você comentasse um pouco assim, como você recebeu essa notícia, primeiro, como que você desconfiou, né, que estava grávida, depois, como foi os acordos, o que que representou também, né, esse momento. Porque ao mesmo tempo que eu imagino que foi um susto, mas deve ter sido muito mágico, porque você estava vivendo uma história, né, muito bonita com esse povo indígena e também rolou uma coisa de, ai, foi né, o universo, foi muito legal, foi no momento. Então, se você puder contar aí com mais detalhes para a gente essa fofoca aí do seu engravidamento. Então, bem isso, assim, foi ao mesmo tempo algo, assim, mágico e um susto também, assim, né? Ao mesmo tempo, assim, tava porque a viagem tem muito isso, dos fluxos, de você quando Uhum. você tá viajando, assim, sem uma data certa, né, sem os planos certos, acaba que você vai sendo levada, você vai sentindo, assim, né, qual é o momento de você, seguir, parece que vai conhecendo as pessoas certas que vão te levando para os lugares que você tem que ir, então tem uma dimensão, assim, também. Lá na aldeia que a gente estava, eles falavam muito, tinha uma frase muito que falavam assim: "Ah, isso é a materialização de um encantamento". Eles Olha. falavam muito isso. Então, assim, eu estava
E teve Mas essa questão do encantamento no sentido, assim, né, do, sei lá, do destino do universo, ou encantamento, a gente, né, que também a gente foi lá, fez uma magia, alguém percebeu aquilo. não, encantamento no sentido de um mundo espiritual que a gente não vê mesmo e que tem suas lógicas, mas que a gente não, Legal. né, não é capaz de captar tudo, mas de alguma forma vai encaminhando a gente. Uhum. Eu tinha feito uma pastral no em dezembro, isso foi eu engravidei eu conheci ele em março, aí quando a gente 3 meses juntos, eu descobri que estava grávida de 1 mês. Então, Ah, assim, aí foi eu conheci ele em março e eu engravidei em maio. E esse mapa astral ele tinha falado que no começo do ano tinha uma questão forte ali no amor, e que os Eris estavam tudo aí, e para uhum. tomar cuidado que podia vir numa relação que ainda não estava bem estabelecida. Então, assim, isso foi falado, só que na hora ali eu Sem esquecer, né? mas enfim, assim, tipo, eh, quando eu descobri, eh, foi até, assim, uma outra história interessante que foi, Uhum. eu estava você ia falar que estava desconfiada de que estava grávida. E aí uma mulher de lá, uma indígena de lá, chegou pra mim e falou assim: "Ah, deixa eu ver se você tá grávida". Aí eu: "Como assim?". Mas você nem Aí ela tinha falou tipo falado com ela, você só estava não, pensando. eu falei, nesse dia, Ah, assim, eu tá. falei assim: "Ah, eu tô desconfiada, tô", né, demorou a minha menstruação é irregular, então, assim, não é muito parâmetro, mas eu estava ali sentindo que podia ter acontecido. E aí ela falou assim: "Ah, deixa eu ver se você tá grávida". Aí ela pegou, olhou meu pescoço, assim, aí ela olhou assim do lado e falou: "Tá". Aí eu: "Como assim? Como assim?". Aí ela falou que quando a gente olha o pescoço de alguém aqui, assim, normalmente, a gente consegue ver ele se mexendo um pouco, assim, a Uhum, respiração, né, acho que passa uma artéria e aí você sente o pulso, assim. E uhum. quando tá grávida, ela falou que a gente do lado esquerdo, do lado direito do pescoço, ela falou que a gente consegue, ver esse pulsar também, que é da artéria que alimenta o bebê. Olha só, E eu que nunca tinha ouvido falar legal. isso, assim. E aí Não. ela olhou, falou que viu o pulso e falou: "Tá". Ah, E aí ela falou: "Pode fazer o teste de farmácia que você vai ver". Aí eu no mesmo dia a gente fez o teste de farmácia e estava. E aí eu na hora que eu vi que estava, assim, eu me joguei na cama, assim, soltei um palavrão. é? Aí eu Fausto: "Poxa, Clara, uma coisa dessa e você me solta um palavrão". Mas, assim, era muito uma coisa séria, né, eu estava, assim, meio irresponsável, eu acho, sabe. Hum, A gente ficou desde o dia que a gente ficou no dia que a gente se conheceu e a partir daí ficou direto, sabe. uhum, E E aí é isso, assim, não me cuidei bem, minha mãe mesmo umas semanas antes tinha falado: "Clara, você tá usando camisinha?". Eu falei: "Ah, mãe, às vezes". Ela falou assim: "Ah, então você sabe que você pode engravidar, né". E aí eu não sei, eu acho que eu não fui responsável o suficiente, sabe. Eu fui me uhum, deixando levar ali e acabou acontecendo. E aí na hora que aconteceu, assim, eu fiquei, né: "Gente, agora, o que que eu vou fazer?". E aí ele é de outro país, né, e conversando com ele: "Como é que vai ser se a gente se separar? Você é de um país, eu sou de outro". E ele é o caçula de sei de ele é o sexto filho, né, e é o caçula, e ele uhum, cuidou dos filhos dos irmãos todos. Então, assim, ele tinha muito mais era muito mais ambientado com isso do que eu, assim. E uhum, tinha também essa vontade, assim, de, né, de ser pai e uhum, gostava muito de criança. Tanto que quando o Toya nasceu, assim, ele tinha maior jeito, assim, né, pra trocar fralda, pra fazer as coisas que precisava, trocar roupa e tal, e eu ainda estava ali aprendendo. uhum, Mas enfim, eu acho que essa postura dele deu muita confiança para ter um filho também, porque ele demonstrava, assim, querer muito e gostar e ter essa experiência, e eu fui me deixando levar e acabei, eh, aceitando ter, assim, sabe. Cheguei a pensar: "Gente, como é que vai ser isso?", mas não consegui, não cheguei a pensar em tentar tirar alguma é coisa isso que eu assim, ia te sabe. Eu perguntar. meio que assumi a minha responsabilidade, já que eu não tinha sido responsável o suficiente, eu falei: "Cara, deixei acontecer". Mas também é uma história muito bonita também, sabe, foi encaminhando para isso e vamos lá, vamos ver qual vai ser essa aventura.
E depois que você engravidou, aí você foi contar para sua mãe, porque vocês também são muito próximas, né? E ela já tinha te dado alerta. E como que foi assim essa notícia? Primeiro para sua mãe, né, para sua família, e depois para a aldeia também, né? Porque o Toé foi parte de um encantamento. Tava ali todo mundo já jogando a ideia, foi concebido na aldeia. Como é que foi assim a notícia para a galera no geral? Ah, minha mãe e meu pai, assim, né, assustaram um pouco. Eu estava viajando, estava, né, eles não conheciam o Fausto, tinham conhecido, assim, né, por videochamada e tal. Uhum, Mas também não foram, sei lá, eles ficaram felizes, eu acho, de ser avós, ficaram meio assustados, mas me apoiaram também. Não me assim, já era um momento meio difícil para mim de me dar conta que ia acontecer essa coisa séria e importante na minha vida. E para eles também foi parecido, eu acho. Eles não ficaram, assim, super, felizes e animados, porque a gente não estava esperando isso, né, não era uma coisa, assim, que estava, né, já os estamos planos. esperando que acontecesse, foi uma surpresa. Mas eles também reagiram assim: "Ah, se você decidiu, vamos lá. Então que legal, vai ser muito amado e tal". E na aldeia também, assim, virou ali aquele, né, aquele xodózinho ali, porque aconteceu ali. Eh, e aí eu acho que foi isso, assim, as pessoas apoiaram, mas Uhum, também foi um susto. Também, eu estava viajando com essas 2 amigas, então a gente também ficou sem saber direito como seria esse futuro da nossa viagem. Nesse uhum. mapa astral também fala eu e uma outra amiga da viagem também fez o mapa astral e no das 2 falava que tinha um rompimento de um projeto no meio do ano. Olha. Então, eu fiquei Gente, impressionada, depois assim, tem que passar o esse mapa. contato dessa astróloga, porque foi sinistra, né? Você... É lá na Chapada Diamantina, no Vale do Capão, é a astrologia kármica. Então ele meio Ah, legal. ele faz uma, né, como se fosse, assim, vidas passadas, o seu ano, o seu próximo ano, Aham. e, eh isso, e o seu e aí quem você é. Seu mapa, Mas legal. bateu muito, fiquei impressionada, assim, nunca tinha feito algo assim, nunca tinha, né, ficado tão E aí, impressionada. o que que você Depois que fez eu fui ver, né, que depois? tinha batido. E aí a gente, assim, a outra uma outra amiga dessa da viagem também tinha se apaixonado na Chapada Diamantina, A então ela Fernanda. já tinha conhecido a Fernanda. Aham. No segundo dia que a gente estava lá, ela ficou também com o Samuel, que hoje é marido dela, e eles têm 2 filhos. Ai, sério mesmo? Ai, que Aham. legal. Depois eu procurar. Eu sei que ela é meio low profile, né? Mas eu vou tentar falar com ela. Gente, eu não tinha ideia, que legal. Então, assim, ela também já estava apaixonada, já estava pensando como seria essa continuação da viagem, porque ela também já estava aí na aldeia, o atual marido dela, né, o Samuel, foi visitar ela lá, ela foi lá de novo na Chapada, então eles já estavam bem assim. E Mas a ele é Luísa também estava com vontade. estrangeiro? Não, Ah, ele é tá. baiano. Beleza. E a Eles Luísa tinham se conhecido na não Índia, eles tinham engravidou. se conhecido na Índia eles tinham se conhecido na Índia 3 anos antes, mas ele estava namorando, ela tinha conhecido ele e a namorada. E aí, no final da viagem, ele e a namorada separaram, terminaram. E aí, quando a gente foi na Chapada Diamantina, eles não estavam mais juntos e acabou que ele se apaixonou. Legal. E aí foi isso, aí a Fernanda já estava nessa, a Luísa também já estava pensando em viajar sozinha, então acabou que aí a gente começou a encaminhar para o fim da viagem. Uhum. Terminamos o filme lá, editamos, o filme está aí disponível Ah, que nas legal. plataformas. Depois vamos botar aqui na descrição do vídeo para a galera poder ver. E aí a gente viajou, mas aí a gente ficou nesse rumo também, né, o que que a gente faria estando grávida, e aí a gente ainda viajou até até eu ter 5 meses de Uhum. gestação, assim, a gente ainda foi de lá Olha. de Pernambuco, fomos até o Ceará. Aí de Fortaleza, que ia ter um encontro lá legal que a gente queria ir, o ENCO, e aí depois desse encontro, eu queria ficar perto da minha mãe, só que num lugar de natureza, porque minha mãe morava em Volta Redonda, que é interior do estado do Rio. Só que é um lugar, assim, de poluição, que tem a Ah, é? CSN, que já foi a maior, Hum. siderúrgica nacional, assim, então eu não Uhum. queria estar lá, mas queria estar perto. E aí a gente foi para lá encontrar um lugar perto, e aí fomos para Penedo, que é ali perto de Resende, Mauá, Marom. Aí Uhum. encontramos uma casinha legal, uns vizinhos legais, assim, e fomos pra lá.
E aí com 5 meses do Toê, a gente foi foi pra lá. Ai, ai, ai. E como que foi essa coisa de viajar, né, de estar na estrada grávida? Você fazia os pré-natais, depois que você descobriu, você falou que já estava de um mês, né? Então eu imagino que você teve que também correr atrás um pouco dessa questão mais da saúde, né? Procurar um médico. Como é que você foi se virando até chegar no Ceará? E sua mãe foi morar com você também depois ou ficou só você e o Fausto? Não, ela ficou lá em Volta Redonda, ficou só eu e o Fausto em Penedo, mas aí era tipo 1 hora de Volta Ah, Redonda e aí a gente, uhum. né, se encontrava regularmente. Uhum, Então, lá quando eu descobri, eu fui fazer, né, fazer consulta pré-natal lá mesmo onde a gente estava em Pesqueira. Aí fiz, depois eu fiz de novo em Fortaleza, né, fiz ah, ultrassom, aí a uhum. gente não queria saber o sexo, mas o Fausto viu, falou: eu vi que é Ah! menino, eu vi o pintinho. O médico falou: "É mesmo". Aí a gente chegou a fazer, né, ultrassom, assim, fez as coisas viajando, as pessoas achavam ali meio diferente, a gente não tinha um certo, estava viajando, mas deu certo. Onde a gente estava, a gente ia no posto, fazia ultrassom, e aí depois quando eu fui pra Penedo, aí a gente quis ter um parto em casa. A gente buscou uma parteira, Aham. acabou não sendo, Ah, vocês né, então eu confundi, vocês não moraram em Fortaleza, vocês não, pegaram o voo, né, vocês pegaram o voo, talvez voltaram juntos e isso, começaram a morar em Penedo. Ah, isso, tá. Eu lembro dessa época da gente fazer chamada de vídeo, você mostrando a casa. Eu acho que eu é, lembro. achou Legal. uma casinha bonitinha lá. E aí lá foi isso, aí a gente começou achou uma parteira, e aí Uhum, começamos a fazer pré-natal com ela. Era em outra cida era subindo a serra ali depois de Penedo e Mauá. Aí a gente conseguiu esse esquema de fazer o pré-natal com ela pelo posto, porque ela era, enfermeira do posto. Aí a gente fazia com ela o pré-natal e o médico. E aí o parto seria com ela, mas uhum. aí não sei se já é hora de falar disso, pra gente falar de outros assuntos É, do antes parto. eu vou te perguntar como ficou a vida assim, né, também, porque eu sempre quando pode, né, eu tento fazer perguntar também, porque eu acho que é meio que um tabu em relação à gravidez e tudo mais, a questão da sexualidade, né, da gente, da mulher e como ficou. No seu caso, eu ainda fico imaginando que vocês estavam ali, né, se conhecendo, descobrindo numa relação, ainda que foi, né, muito leve, eu imagino pelo que a gente conversava, a relação de vocês, você falou que o Fausto, né, já estava preparado, estava emocionado. Mas como é que foi assim, né? Sair de uma viagem, ir para uma outra cidade, montar uma casa juntos, uma pessoa que você conhecia, né, há pouco tempo, a convivência, estando grávida, os hormônios, né? Eu sei que essa foi a sua vivência de gravidez. Você não teve outro filho para saber como seria, né? Então não tem às vezes também muita comparação, mas você se pegava, às vezes, pensando, meu Deus, que loucura é essa? O que que eu estou fazendo? Ou então se questionava se você tinha tomado, né, a decisão certa, porque você também poderia ter escolhido, não, quero ficar sozinha, a gente vai se adaptar e depois vendo o que acontece. Como que foi, assim, esse processo de mudança, gravidez, descobrir uma nova relação e ao mesmo tempo estar super apaixonada, né? E assim, a relação mesmo íntima do casal, de vocês, como que vocês faziam, né? Então, foi difícil, não foi muito fácil. A gente se conhecia há pouco tempo, né, e aí eu não ele tem um enfim, a gente não tá junto mais, a gente ficou junto até o Toê ter 1 ano, mais ou Uhum, menos. Mas foi bem desafiador, porque foi isso mesmo, né, foi muita mudança, de repente, muita coisa, assim, nova para dar conta e conhecendo ainda essa, né, ele, assim, o pai do meu filho. Então acabou que a gente tinha por um lado a gente se dava super bem, mas por outro lado acho que as questões também de diferença cultural, sabe, de comunicação, assim, tinha umas questões que a gente não tinha muita dificuldade de lidar. E aí eu ficava, assim, sempre parecia que tinha um caminho, assim, que a gente estava bem, que a gente ia, se harmonizava, mas aí desarmonizava, eu ficava: "Gente, a gente tem que conseguir passar pra cá, tem que conseguir se harmonizar". Mas foi difícil, assim, tinha muito começou a ter muita briga, assim,
por essas diferenças mesmo de, às vezes, de linguagem, de o que Uhum. significa uma palavra, o que significa, a questão do jeitinho brasileiro, assim, de tipo, a Argentina é muito direto, muito coisa, eu sou muito adaptável, muito, sabe, então a gente acabava tendo muito conflito por causa disso. Então, por um lado, assim, era bem legal, por outro lado, acabava tendo muito conflito e eu também ficava incomodada por isso, assim, por estar grávida e não estar, sabe, com uma relação harmônica, assim. Uhum. Então, esse lado foi um pouco difícil sim, que acabou que depois a gente não, né, não conseguiu se harmonizar, assim, acabou achando melhor se separar. A gente é amigo, ele Uhum. mora aqui na Ilha Grande também, a gente, né, não tá junto, ele mora em outra casa, mas ele mora aqui para estar perto do filho, sempre Legal. esteve perto do filho, sempre dividiu comigo os cuidados, né, no começo, assim, a gente, né, tinha mais briga e tal, e aí hoje em dia a gente consegue se comunicar bem, assim, consegue resolver bem nossas questões, assim, então acho que a gente, teve, né, de alguma forma um sucesso, assim, na relação, porque apesar da gente, Claro. acho que foi muito precipitado, né, isso aconteceu quando a gente estava, foi muito rápido, então, assim, não deu tempo de ver se era mesmo isso, assim, né, que a gente queria. Mas, já que aconteceu, a gente foi, topou, né, e aí foi dando conta disso e hoje em dia, mesmo não estando junto, a gente dá conta aí dessa, mudamos, né, a nossa vida, estamos os 2 Ó. perto. Essa é uma outra questão que é um pouquinho difícil, porque acaba que a vida fica atrelada a alguém, se Aham. se o se o pai tem esse compromisso, né, de ser pai, assim, Sim. e eu que não tenho, eu que só viajo para vários lugares, faço várias coisas, acaba, e ele também, acaba que ele tá aí acompanhando para poder estar perto do filho, então é um pouquinho Uhum. difícil, um pouquinho diferente, mas tá rolando. E Clarinha, tem algum conhecimento assim ancestral, indígena sobre gravidez, alguma coisa legal, além dessa coisa da horta, que eu até anotei aqui no meu caderno. Falei, não, isso aqui eu vou procurar também. E para, né, para quem não sabe, eu sou antropóloga, sou socióloga também, então essas coisas me interessam muito, né? Eu tenho uma amiga que trabalha no Ministério Público e ela agora está viajando muito para Manaus, para Amazonas, assim, em contato com alguns povos indígenas lá. E eu fico assim, ai, Bia, fica prestando atenção para mim, como que elas fazem não sei o quê, como que, né, não tem essa coisa do pré-natal, do ultrassom, como elas sabem se o bebê tá pélvico, como é na hora do parto, e os nenéns usam fralda, e eles choram, como que é? Eu sempre fico assim, buscando, né? Essa coisa, eu não sei se quando a gente estava conversando, quando eu te fiz o convite, você falou que inclusive vocês, não sei se vocês gravaram alguma coisa ou eu viajei relacionado à gravidez nesse povo aí, nessa aldeia. Eu não sei se eles moravam numa aldeia. O que que você pode contar para a gente assim de interessante sobre esse universo? Ou talvez alguma curiosidade também da família, do jeito que eles criavam os meninos lá, como que era? Eu acho que os povos indígenas têm uma visão mais coletiva, né, da criação dos filhos, assim, né, tanto que tem Uhum. aquele provérbio, né, precisa uma aldeia inteira para educar uma criança, para Aham. criar uma criança. Então, assim, eu acho que tem essa coisa, assim, quando tem ali moram juntos e tal, fica aquele terreiro ali da aldeia, aquele campo, e as crianças, né, ficam ali juntas e todo mundo ajuda ali a cuidar. Mas sobre o filme que a gente estava fazendo, então é isso que eu achei também em relação a as coisas foram acontecendo, como se a gente, eu acho que a gravidez também a gente meio que abre um campo, assim, na hora de Uhum. engravidar, de alguma forma a gente começa a claro, né, que tem a questão de você, dos métodos anticoncepcionais e tal, para você não engravidar, mas eu acho que de alguma forma eu abri ali a possibilidade para isso, assim, na viagem a gente começou a filmar com parteiras tradicionais. Uhum. Então, conforme a gente foi viajando, a gente foi conhecendo parteiras e filmando com elas, né, elas contando ali um pouco das Uhum. histórias, né, de como que é ser uma parteira tradicional. E assim, o que a gente viu em comum, assim, é que todas trabalham com plantas medicinais, Uhum. todas têm seu quintal, no seu quintal ali tem as plantas, né, que usam chás ali para auxiliar no processo, para resolver alguma coisa, para ajudar em alguma coisa, eu não lembro direito, assim, mas acho que tinha canela, algodão, eh, não lembro agora para falar, mas tem algumas plantas específicas que várias Uhum. usavam, assim.
E além de ter essa relação com as plantas medicinais, eu via que muitas tinham também, muitas falavam também que na hora que, assim, começaram a ser parteira porque alguém estava parindo e precisava de alguém, e Uhum, aí foi lá e, assim, sentiu um chamado. Muitas falam disso, assim, de sentir um chamado e falam de que na hora que estão ali fazendo parto, é como se fosse Deus colocando a mão ali por elas e fazendo, sabe, como se não fosse uma coisa que elas tivessem estudado para fazer ou aprendido para fazer, mas é como se viesse ali uma força, uma sabedoria que guiasse elas do que elas têm que fazer, entendeu. uhum, E a gente ouvia muito esse relato, que parecia que na hora do parto elas estavam ali sendo o canal de uma outra consciência, assim, de uhum, Deus ou do que seja, assim, que ajudava elas nesse processo. Então elas meio que a maioria não estava se preparando para isso, começaram porque alguém estava precisando e aí sentiu um chamado de que poderia ajudar. E aí uhum, na hora de fazer, como se fosse vindo os insights do que tinha que fazer. entendi. Então eu achei isso bem bem interessante, assim, curioso, porque era uma coisa que se repetia mesmo, várias repetiam esse relato. Uhum. E a ideia do filme, ela surgiu antes de você ficar grávida? Foi, Vocês já tinham mas então estava no seu plano aí, estava escrito no seu começou zero, destino. de alguma forma. É, Isso, a gente começou a filmar com as parteiras tradicionais e começou a visitar também projetos de educação alternativa. Então uhum, também tem a ver com criança, né, também tem a ver com, então acho que por isso que foi de alguma forma ali entrando no plano mesmo. então agora eu acho que sim, né, a gente pode começar a falar do seu parto então, depois aí do destino ter colocado você no universo da maternidade, né, na gravidez com o filme de vocês foram para Penedo, arranjaram a casinha de vocês, estavam tentando sobreviver à gravidez, como todas nós, né, independente se está junto há muito ou pouco tempo, acho que a gravidez ela é de verdade, né, muito desafiadora para os casais, né, sobretudo para as mulheres também, mas o que eu acho legal é que você já tinha esse vínculo, então, né, com o universo. Você não estava ali completamente estranha ao tema, né? Porque você estava ali convivendo com as parteiras, gravando os documentários, então você já tinha tomado, né, essa decisão assim, ah, não quero tentar um parto em casa. Como é que foi que vocês foram construindo essa decisão e aí o processo? Conta pra gente. É, exatamente, assim, acho que entrar em contato com esse mundo aí das parteiras tradicionais e essa viagem que a gente fez de Kombi, que a gente ia conhecendo pessoas que tinham ido morar no mato, né, pessoas, assim, mais alternativas e tal, então conhecemos lugares, assim, que, esse universo do parto em casa, esse universo também das escolas alternativas, esse universo das pessoas que tinham ali abandonado a cidade e ido Uhum, para um lugar, assim, mais tranquilo, então a gente foi entrando em contato com isso, assim. E aí a gente começou a procurar lá perto de onde a gente estava, alguém que pudesse fazer, assim, o parto em casa. Aí a uhum, gente conheceu a Betina, que era uma alemã de lá, e aí a gente foi fazer o pré-natal com ela, que ela atendia no posto, e foi combinando. uhum, Aí quando chegou o momento do parto, assim, uma outra coisa, assim, foi que a gente tinha ido no dia anterior lá fazer o pré-natal com ela, ela falou: "Ah, começa a fazer uma meditação de imaginar uma luz, assim, entrando pela sua cabeça e saindo, assim, pela sua vagina, indicando o caminho que o bebê deve sair". Aí ela falou isso, assim. E uhum, aí e a minha mãe e a minha ideia, assim, para o parto era que fosse, que tivesse minha mãe lá em casa, o Fausto, eu, aí alguém tinha falado assim pra mim: "Ah, já pensa a comida que você vai querer comer", porque geralmente não pensa nisso, mas às vezes tem muito esforço, aí fica com fome e tal. Aí eu tinha pensado que eu queria a canja da minha mãe. E aí, assim, minha mãe tinha ido uhum. lá pra casa, foi nesse pré-natal, fez uma canja e
e voltamos para casa, né? Aí no dia seguinte de manhã eu falei, mãe, vamos fazer a meditação que ela falou e tal. Uhum. Vamos fazer uma yoga e uma meditação depois. E aí a gente fez de manhã cedo. E aí eu fiz isso, visualizei, né, a luz que ela falou e tal. E aí é, voltei para casa, estava costurando umas cortinas para colocar no quarto assim de casa. Aí tava costurando assim em cima da cama e aí comecei a sentir umas dores assim. Ah, isso você já Aí, estava avançada já na gravidez. isso já estava avançada, já estava isso. Então, aí o que que aconteceu? Eu achei que eu estava de 36 semanas e meia. Aham. Só que, na verdade, era 38 e eu estava confundindo a última menstruação com a anidação. Porque Ah, como a minha menstruação é muito irregular, meu fluxo é pequeno, a- era a anidação, né? Era 15 dias depois já de ter uhum. fecundado, de ter tido a relação, né? Sim, E eu aham. achei que era a menstruação, mas na verdade eu já estava grávida. Então eu estava contando essa data e aí isso bateu tipo 15 dias. Eu estava 15 dias Mais antes do que eu avançada. achava. Aham, entendi. Então quando teve esse dia, eu achei que eu estava de 36 semanas e meia e não achei ainda que estava na hora de nascer. E aí eu comecei a sentir uma dorzinha na cama. Aí eu estava assim costurando a cortina e de repente eu parava um pouco, ficava ai, ai. Aí deitava assim um pouquinho de lado, aí passava, eu continuava. Aí eu liguei pra doula que tinha também, só que ela morava numa outra cidade, assim, em Minas, que era tipo 2 horas e meia dali. Aí eu liguei pra ela e falei, eu tô sentindo aqui umas dores e tal, só que assim, de leve, não sei, não tá na hora ainda, acho que não é nada e tal. Ela falou, deve ser as contrações prévias. Uhum, Aí eu ia falando, aí eu, ai, peraí, ai, ai. Ela falou, olha, mas contração prévia não costuma ter dor, assim, não sei, vai observando aí, vamos falando. uhum, Aí eu continuei ali costurando e, assim, eu não achei que estava no trabalho de parto, mas estava assim, tinha um incenso aceso porque estava tendo mosquito, aí tinha incenso, tinha uma aham. música rolando né, na caixa de som, assim. Minha mãe tinha feito a canja, minha mãe estava lá. Você estava costurando igual uma doninha. Então estava bem um ambiente de Propício. parto, assim, mas eu não estava achando que eu estava. Aí eu fiquei ali, né, um tempo ainda, começou 2 da tarde, comecei a sentir alguma coisinha, um certo Uhum, incômodo, assim. Aí foi passando a tarde, e aí quando virou noite, assim mesmo, quando foi tipo 8 horas assim da noite, começou a doer mesmo. Aí uhum. eu comecei a contar e vi que estava tendo, né, Corações ritmados. constatações mais ou menos 5 em 5 minutos. Só que assim, cara, eu doida, eu estava achando que não estava em trabalho de parto. E aí fiquei lá, assim, aí tem até um vídeo de eu tomando banho, assim, tomando banho quente, tal, com a mão assim na parede. E fazendo movimentos, assim, inventando uma musiquinha, assim, para o meu filho, falando: "Ai, filho, se você não vai nascer ainda, por que que tá doendo tanto?". Aham. Tipo assim, tava a cara do trabalho de parto e eu achando que não E estava. sua mãe? Sua mãe não, você nasceu de cesárea, seu parto? Não. É? Então, o E meu ela parto não foi falava assim, minha filha, cara, está parecido. ela estava achando que estava, mas também estava achando que ainda não era a hora, porque estava Oh, um pouco antes, mas ela falou algumas vezes que achava que estava. E o uhum, meu parto foi parecido. Minha mãe morava no Rio. E aí uhum, quando ela foi depois eu vou contar, porque meu parto vira uma história louca, mas o meu do meu filho, né. Mas o aham, meu, de quando eu nasci, quando a minha mãe estava, decidiu sair de casa para ir pra maternidade, aí o carro não pegou, o carro do meu pai não pegou, eles tiveram que empurrar, sei lá, aí foram e ela ficou em casa, assim, quase o tempo todo, quando ela foi para o hospital para ter o filho. ai, que saco. Ai, Quan desculpa, me ligaram aqui. Volta um pouquinho ou continuo? Não, pode seguir. Aí quando ela foi pro hospital, ela falou que chegou lá, eu nasci em 10 minutos. Que ela ainda perguntou se queria anestesia, aí ela falou que não, aí depois quando ela falou que queria, já não dava mais, e aí ela subiu pro 5º andar do hospital, trocou de roupa, tudo isso em 10 minutos eu nasci, de parto normal. Nossa, E aí legal. deu tudo certo e tal. E aí no parto do Toê, eu estava lá em casa,
E aí tava nisso, assim, já começou a ter contração, a gente já começou a pensar na possibilidade, né, de ser o parto. Aí eu liguei pra parteira, só que era um dia que tinha chovido, ela morava num lugar, assim, de serra, as estradas estavam muito ruins, ela tinha ido na cidade no dia, tinha acabado de voltar pra casa e a estrada estava péssima. Ó, E aí ela falou assim: "Clara, a estrada tá muito ruim pra eu ir, e se você estiver tendo parto mesmo, é melhor você ir pra maternidade, porque se tiver de 36 semanas, se tá de 36 semanas e meia, você a última coisa a se formar é o pulmão. Então, ó, se você estiver longe de casa, pode ser perigoso. uhum. Então se você estiver longe de casa não, se você estiver em casa, estiver longe da Casa, do maternidade, pode ser hospital. perigoso. Então é melhor você Uhum. ir pra maternidade". Aham, Então eu já sabia que não teria parteira, que eu teria que ir pra maternidade. A uhum. doula, quando viu que estava tendo mesmo, que estava Essa- sentindo dor mesmo, que estava tendo a contração ritmada, ela falou assim: "Tá, então tô colocando as crianças pra dormir aqui e vou". Aham, E aí ela saiu de lá, e aí eu estava lá, assim, já começou a ter contração, eh, mais rápida e tal, aí já era assim, já deu 11 e pouco, assim, a gente falou: "Ah, então vamos pra maternidade, vai nascer mesmo". Não tinha eu tinha sorte que eu tinha uma sacola de roupa lavada de bebê, o resto não aham. tava ainda. Eu fui com uma roupa, tipo, rasgada, uma roupa de casa, assim, e fomos. Aí vem a história. Ai, meu Quando Deus, a gente senta que lá vem história. é, aí fomos, né, no carro da minha mãe, aí saímos de Penedo, que fica a 15 minutos de Resende, que é onde é a maternidade. Aí quando a gente estava chegando em Resende, a gente passou a entrada, ia na Dutra, né, na Via Dutra, assim. Aí a gente passou a entrada, assim, aí minha mãe foi dar ré na Dutra, e o Fausto: "Jane, pelo amor de Deus, você tá dando ré na Dutra, não faz isso". Aí ela foi subir o meio-fio pra poder entrar, eu tinha passado. Na hora que ela subiu o meio-fio, estourou 2 pneus do carro. Ah, meu Deus do céu. Aí estourou os 2 pneus, aí a gente foi pedir carona, porque a gente estava na entrada da Meu Deus. cidade, tipo, não tinha nada ali, não dava pra esperar um táxi ou alguma coisa. Uhum. Aí aí ela foi pedir carona, assim, aí o falso disse que ela nem pedia carona, né, que ela se jogou, assim, na frente do carro, abriu os braços, assim, aí primeiro parou um Fusca que tinha 5 pessoas dentro, ela: "Não, não dá". Aí o Fusca foi Busca embora, não, tchau, tchau. aí Só parou um outro pressão. carro, assim, aí parou um outro carro que tinha 3 pessoas, um pai, né, a mãe e um filhinho pequeno atrás. Aí Aham. minha mãe falou assim: "Ah, minha filha tá parindo aqui, você pode levar a gente na maternidade?". Aí ele falou: "Posso, vamos". Aí a gente entrou no carro, assim, aí foi minha mãe para o banco de trás com o menino e a mãe que estava no carro, e fui eu e o falso no banco da frente. Ah, meu Deus, E você um dia no me colo do eu no colo dele, assim, no banco da frente, aí eu, tipo, gemendo, assim, né, de contração, de dor. Aí quando eu olhei pra trás, o menininho do carro estava com o olho desse tamanho, assim, assustado, entendendo nada. Aí eu ainda olhei pra ele e ainda falei assim: "Menino, calma, tá, tá tudo bem comigo, eu só tô meu filhinho vai nascer, fica tranquilo, porque dói um pouquinho, mas tá tudo bem". Aí ele: "Ah, tá bom". Ah! "Ah!". E já estava com contração de 1 minuto e meio, assim. Gente. Aí chegamos na maternidade, quando a gente chegou na maternidade, assim, meio esbaforida, aí a mulher: "Ah, pode sentar, aguardar, por favor". Falei: "Moça, não tá entendendo, tá nascendo". Ela falou assim: "Não, aguarda um pouquinho". Aí quando ela viu ali como estava a situação, ela falou assim: "Tá, pode entrar". Aí na hora que eu entrei, a médica mediu, assim, aí falou: 9 para 10 de dilatação, vai nascer". Nossa. Aí na hora que ela falou isso, a bolsa estourou, eu vomitei, eu fiz cocô, tudo junto. Meu Aí Deus. aconteceu tudo isso, e aí eu fui pra sala lá, né, para o pré-parto. Uhum. Aí coloquei a roupa, aí quando eu estava no chuveiro, assim, me deu muita vontade de agachar, de ficar de cócoras e ter o filho, assim. Aí a Aham. mulher: "Não, se você tiver um filho aqui no banheiro, não pode ter um filho aqui no banheiro". Falei: "Moça, mas tá, tipo assim, tá Mas vindo". Aí ela falou assim: "Não, se nascer aqui no banheiro, você vai ter que ir pra UTI". Aí eu amiga, falei: "Então tá bom, pra onde que eu tenho que ir?". Aí ela falou: "Vai", me levou lá para o quarto, e aí você deitei lá andando? naquela Você cama foi com para o perna quarto andando? acho que numa cadeira de rodas. Aí Ah, me colocou na cadeira e me levou até o quarto do parto, assim.
Aí na hora que me levou e tal, aí eu levan né, deitei assim, aí a mulher falou assim: "Ó, tá na hora de fazer a força". Aí na hora que ela falou isso, assim, eu me concentrei, fiz a força e veio, assim, muito rápido. E A não eu doula não estava senti com que você nesse momento, vocês a botaram a doula doula no não, ela não carro tinha chegado também? ainda. Ah, Ela chegou na minha casa nesse momento. entendi. Ela chegou na minha casa, até soltou balões aí, né, Viu o nasceu. balão? Clara, meu Deus, você rapaz, Foi você, o tá. que que aconteceu? Eu Eu tô tô com a maluca, mas nem aqui, tanto. ó. Aí foi isso, assim, na hora que estava nascendo, a doula chegou lá em casa, mas Ah, ela não chegou na tá. maternidade, aí quando eu cheguei ela estava lá em casa quando eu cheguei depois. Uhum. Aí aí eu fiz a força, assim, e aí nasceu, eu nem senti muito Aham. doendo nascendo, sabe, eu senti O ciclo as de 24 horas de contração que doeu bastante, assim, aham, eu senti doer bastante, mas a hora que nasceu mesmo, não senti muito, me concentrei na força, assim, e nasceu. Aí aham. nasceu, aí a gente começou a ficar negociando aquelas coisas de tipo: "Ah, espera um pouquinho pra dar banho". Não, Ah, primeiro o cordão, né. "Espera um pouquinho pra cortar o cordão". uhum. Aí ela falou: "Ah, não sei o que". Eu falei assim: "Ah, a gente tem pesquisado sobre isso, sobre parto humanizado, espera um pouco". Aí ela esperou um pouco pra cortar. Ela, Aí ela no falou caso, também essa pessoa quem era? Era a enfermeira? Era um médica. médico de plantão? Era obstetra? Era obstetra. Era Ah, uma obstetra mulher e tinha nessa hora, depois do parto, quando eu vi, tinha 6 mulheres no quarto. que Tinha a legal. médica, a Caramba. enfermeira, mais outras enfermeiras e tal. E aí ficou eu e o Fausto negociando esses direitos do parto humanizado, assim, porque Uhum, era um hospital, assim, que estava começando, o parto humanizado, assim, mas ainda não estava muito solidificado, assim. Eu até tinha levado um DVD para eles daquele do renascimento do parto, uhum, pra que seria pra que seria a minha obstetra. uhum, Aí, eh, para as enfermeiras e tal, pra equipe. uhum. A que foi na hora era a que estava de plantão, não era a Plantão, que né? que eu estava Uhum, achando que era. É. Uhum. E aí quando nasceu, aí foi isso, aí ela também falou assim: "Ah, cortou um pouquinho aqui, vou ter que te dar um pontinho". Ela falou assim: "Cortou só um pouquinho, vou ter que dar um pontinho". Eu falei assim: "Ai, se cortou só um pouquinho, espera pra ver se vai parar sozinho de sangrar". Ela: "Ai, tá bom". Aí passou, assim, uns 15 segundos, ela falou assim: "Ah, não é que parou de sangrar?". "Ai, que bom". uhum, Aí também não cor aí esperou um pouquinho pra cortar o cordão, esperou um pouquinho pra tipo, não deu banho na hora. Aí foi fazendo essas a gente foi uhum. fazendo essas negociações. Que Aí bom. o Fausto falou assim pra mim baixinho: "Clara, e a placenta?". A gente Ai, queria meu levar a placenta pra fazer extrato. Deus. Aí ele falou assim, eu falei assim, ele falou: "Eu falo ou você fala?". Eu falei: "Não, deixa que eu falo, não tem mais jeito". Aí eu falei assim: "Olha, a gente, né, como eu falei, a gente tem pesquisado sobre essas coisas, a gente queria levar a placenta pra poder fazer um remédio, um extrato". Ela: "O quê? Levar placenta? Mas não pode, a gente não tem lugar apropriado pra poder transportar, não pode, é um órgão, não sei o quê". Aí chegou uma outra mulher, uma das mulheres que estava na sala, falou assim: "Ah, mas o órgão é dela, ela pode levar". Eu falei: "É, a placenta é minha, Que a bom. placenta é Minha dela". placenta, Aí minhas regras. virou tipo manifestação ali dentro da aí as mulheres ficavam assim, de cara, mas estavam rindo, estavam também gostando da experiência, mas a gente ali aquela loucura, né, o bebê acabando de nascer e a gente reivindicando esses direitos aí. Aí Uhum, ela: "Não, mas a gente não tem coisa adequada para poder transportar". Aí o Fausto falou assim: "Ah, não, mas tem um posto aqui na frente da maternidade, eu compro gelo, isopor, não sei o quê". Aí uhum, o padrinho do meu filho que estava lá também, chegou lá, eles foram lá e compraram um isopor, um gelo e uhum, conseguimos levar a placenta. uhum. E Bom. e aí foi isso, aí logo depois disso eu já estava bem, já estava dormimos nós no quarto, assim, o Fausto pôde ficar junto. Aí já estava conseguindo levantar para tomar banho, pra fazer o que precisava, assim, fiquei bem Uhum, logo depois do parto. A única coisa chata que aconteceu, além dessas negociações, né, uhum. foi que a médica, eu estava lá com, né, primeiro, quando ela nasceu, assim, a gente não tinha decidido ainda o nome, porque, Ah, a gente tinha pensado nos nomes, mas eu ainda achei que ainda tinha um tempo, assim. Mas uhum, tinha pensado no Toê, o Toê era o que eu tinha gostado mais.
Aí na hora que ele nasceu, assim, ela falou: "Ah, já tem nome?" Aí eu olhei pra cara dele, parece que ele falou assim: Aham. "Toê". Aí eu Ah, falei: "Toê". legal. E aí, a única coisa chata foi que eu estava, assim, com ele no meu colo, assim, naquele momento de amor sublime, né, aquela coisa Aham. deliciosa. Respeitando ali sua hora do ouro, né? E aí a médica começou a querer tirar a placenta, tipo, eu já tinha parido a placenta, Aham. e aí ela ficou colocando a mão, assim, tentando ver se tinha algum resto de placenta em mim, sabe, não tinha, a placenta saiu inteira e eu ali naquele momento querendo aproveitar aquele amor ali e sentindo incômodo. Eu: "Ai, para com isso, deixa eu Aham. aproveitar esse momento". Aí foi a única coisa, assim, mais incômoda, assim, E mas o resto doeu foi para sair sua placenta? Porque, por exemplo, isso era uma coisa que por mais que eu tinha, né, já tinha acompanhado ali dezenas de parto como doula, já tinha estudado, lido todos os livros e visto todos os vídeos de parto. O meu também foi parto domiciliar, gente, para quem não sabe. E aí eu nunca tinha pensado que doía para nascer a placenta. Você, o meu parto foi longuíssimo, né? Foi 42 horas. Eu já não aguentava mais contração. Caetano nasceu, aquela coisa, mamou, tava ali eu, ai, pensando, né? Graças a Deus passou. Aí depois deu uns 5 minutinhos, o Caetano começou a mamar, e aí eu comecei outra contração. Aí eu, meu Deus, outra contração, outra contração. Aí, no caso da minha, no Chile, aí o pessoal chama matrona, né? A parteira, mas que ela não é uma parteira tradicional, né? Ela fez uma graduação de 5 anos, é como se fosse uma profissional de obstetrícia. E aí ela, não, a placenta tem que nascer. Aí eu achei legal que você falou. Aí a minha placenta nasceu, não teve o parto da placenta, né? Aí ela, não, faz umas duas contrações, ela deu uma puxadinha assim ali, né? E aí ela descolou e saiu. E eu, tipo, nossa, meu Deus, não acredito. Aí nasce o bebê e depois tem o parto da placenta mesmo. Você sentiu dor, alguma coisa assim também? Ou não? Eu senti um pouquinho, mas é mais isso, assim, é porque eu estava ali com o bebê querendo aproveitar aquele momento e tinha um incômodo ali da placenta e depois a médica tentando ver se ainda tinha ficado alguma coisa. Uhum. Mas eu acho que é uma insegurança, né, assim, de não ficar nada lá dentro, mas aí Uhum. depois o que eu ouvi falar é isso, que quando a placenta sai inteirinha, você não tem por que ficar ali mexendo, né, por dentro da Uhum. mulher. Sim. Mas ela chegou a fazer isso e me incomodou. Então, na Mas, verdade, como que você descobriu também que o Toy, ele não nasceu de 36, então ele nasceu de 38, né? 38 é, semanas. acho que foi E- tipo assim, 37 e 6 dias. Ah, tá. Mas isso Quase 38, assim, trinta e oito depois que praticamente. nasce, não tem como saber isso, né? Vocês. Aí pelas contas eu vi isso, entendeu, porque ele Aham, nasceu tudo certinho, não teve nenhuma questão assim, aí aham, eu me dei conta de que tinha sido a anidação e eu tinha me confundido, aham. assim. E Eu vi de voltando. novo meus cálculos e tal e vi isso. Ah, entendi. E voltando um pouquinho a essa questão do parto domiciliar, como que era o acompanhamento? Porque, por exemplo, lá no Chile, quando eu encontrei essa parteira, no começo eu ficava muito triste, porque eu falei, não, eu acompanhei vários partos, eu acompanhei parto normal hospitalar, humanizado, não humanizado, parto que terminou em cesárea, parto domiciliar, e eu tinha muito na minha cabeça, poxa, eu quero fazer o máximo para tentar um parto domiciliar, não só pelo fato de nascer em casa, mas eu via o tratamento com o bebê depois, né? Depois que o bebê nascia no hospital, era muito diferente quando nascia em casa. E eu queria respeitar esses cuidados e né, esses protocolos que vocês tiveram que brigar aí, né, e lutar no hospital por eles. Falava, pô, em casa eu tenho essas condições todas garantidas, então eu também quero tentar um parto domiciliar. Mas todo o tempo para mim nunca foi uma garantia, assim, né? Eu estava saudável, eu tinha que estar com todas as taxas, eu tive anemia, né? Eu sempre tive um quadro de anemia, então eu passei a gestação inteira tomando suco de beterraba com cenoura e laranja para aumentar minhas taxas, porque se você tá anêmica, né, o sangue não coagula, pode ter hemorragia e tal. Mas todo o tempo a minha matrona ficava, nós vamos tentar um parto domiciliar, mas existem milhões de condições. Eu tinha que estar a 15 minutos de um hospital, né, de carro no máximo, tinha as questões fisiológicas e físicas mesmo. Eu comprei um montão de coisa, tinha que ter em casa. Eu não vou ficar falando aqui os nomes porque é tudo em espanhol, eu nem sei direitinho mais o nome em português, mas eu tive que ter um arsenal de coisas especiais para parir em casa. Como você é a primeira grávida que eu estou conversando, que queria, né, ter o parto domiciliar,
como que você conversava e negociava essas condições com a pessoa, o profissional que te acompanhou nesse caso, né? Porque você também estava longe do hospital, né? Se você teve que passar para a Dutra, quanto tempo de distância vocês estavam mais ou Ah, menos? eram uns 15, 20 minutos. Ah, tá, legal. É, Era é. tipo, ah, Então, entendi. seria na minha casa e cheguei a pensar em banheira, por exemplo, mas não tinha, não fiquei insistindo nisso assim. Aham, E aí eu acho que, eu não sei, não lembro de ter tantos protocolos, tantas coisas que eu teria que comprar, não. entendi. A gente ainda não tinha fechado tudo assim nessa hora, quando aconteceu o parto. Mas Aham. eu sabia, tipo assim, das toalhas, dos panos, umas coisas assim, mas bacia, mas fora essas coisas não tinha nada muito específico, não. Você já É, tinha visitado o hospital? Você já sabia que em caso de emergência eles te derivariam para esse hospital? já tinha visitado essa PMIR que tinha ali essa, estavam começando a trabalhar com parto humanizado, né? Começando a Ah, se tá, abrir para isso, assim. legal. Então eu fui para lá, sabia que era legal, já tinha conhecido, assim, sabia que se Uhum, precisasse eu iria para lá. entendi. Ah, tá. E outra coisa que eu queria conversar com você sobre essa questão da meditação que ela te passou, que foi uma coisa legal que me chamou a atenção também. Porque, como eu falei, o meu trabalho de parto foi muito longo. E aí, minha bolsa não estourou, eu passei 12 horas no trabalho de parto, liguei para a matrona e ela falou: Olha, sua bolsa estourou? Aí eu e a doula, a gente acha que não, ainda não teve um aguaceiro, aquela coisa, mas eu já tinha tomado um banho. Não sabia explicar. E ela falou: então vai para uma clínica, para um hospital que tinha lá perto de casa, que eu tenho uma amiga de plantão, ela estava assistindo outro parto e falou assim: beleza, vai para lá que essa amiga minha vai fazer um toque em você, vai ver se sua bolsa estourou, porque se tiver mais de 12 horas é risco, a gente vai ter que acelerar esse parto e tudo mais. Aí eu fui, fiz esse procedimento e descobri que eu estava com apenas 2 centímetros de dilatação em 12 horas. E aí eu fiquei aquela coisa de esperar, nossa, vou parir semana que vem, eu tô aqui 12 horas, 2 centímetros, minhas contrações a cada 5 minutos, eu com dor, voltei para casa, mó desânimo, fiquei no chuveiro, consegui dormir um pouco, e aí quando a minha parteira chegou, a matrona chegou no outro dia, que ela chegou umas 10 horas da manhã e o Caetano só foi nascer ainda às 9 da noite, ainda nesse mesmo dia. Ela falou assim, me pôs numa bola e falou comigo: vamos mentalizar uma luz verde. Vamos mentalizar uma luz verde e começa a fazer vocalização. E aí eu fiquei assim, uma meia hora. Quando ela chegou, aí eu tava com 4 centímetros de dilatação. E depois eu fiquei mentalizando essa luz verde naquela bola de pilates. Eu falei assim, não, eu pensando, agora eu vou ter. Não tem que ficar com medo da contração. Deixa essa contração vir, deixa ela vir, deixa ela vir. E eu imaginei ela, olha, vamos imaginar uma luz verde entrando no topo da sua cabeça, irradiando todo o seu corpo, não sei o quê. E aí, nesse momento, eu fiquei uma meia hora nesse coisa. E em meia hora eu passei desses 4 centímetros para 8. Eu dilatei 4 centímetros em meia hora com essa meditação aí da luz verde. E eu achei assim muito interessante, tanto que no Conexão Umbilical, para quem não sabe, né, um treinamento que eu tenho para grávidas, né, que querem se conectar não só mais no parto, mas no momento com o bebê, se conectar, estão passando com alguma dificuldade, né, durante a gestação, dificuldade de conectar com o bebezinho mesmo, de curtir a barriga, a gestação, a gravidez. E aí eu meio que repliquei essa meditação, gravei, fiz uma meditação para passar para as grávidas e eu passo também para as grávidas que eu acompanho no trabalho de parto. E aí eu achei legal, porque você também foi a primeira pessoa que me falou assim, nossa, eu te fiz essa meditação. Você podia compartilhar assim com a gente, com mais detalhes, o que que é, se é um áudio ou se tinha algumas frases específicas, a cor da luz que você tinha que imaginar, porque também, né, você começou a falar, ah, mãe, meio intuitivamente, né? Vamos fazer essa meditaçãozinha aqui, mas depois seu trabalho de parto aconteceu, né? E é poderoso essas coisas. Não sei, vamos disseminar Foi uma isso. única vez que eu fiz, ela falou, tipo assim: "Ah, comece a imaginar essa luz", então eu achei que ia ser uma coisa que eu ia ficar fazendo todo dia, né. Ah, E tá. eu fiz uma vez e logo depois eu começou. Bruxona. Eu não costumo fazer ioga, assim, ou fazer meditação.
né? Já fiz várias vezes, mas não é uma prática que eu faço recorrente, assim, todo dia. E aí, nesse dia, assim, eu fui fazer no quintal de casa, fui perto do rio, assim, um lugar um pouquinho mais afastado, coloquei a canga no chão, assim, Uhum. fiz a yoga primeiro e aí depois eu comecei a fazer essa eu não lembro a posição que eu estava, se eu estava Mas meio era um áudio que você colocava? Era não, um não, vídeo? ela só falou para eu imaginar uma luz entrando na minha cabeça e passando por dentro de mim e saindo pela minha vagina, indicando para o bebê qual é o caminho que ele deveria fazer para sair. Legal. Então eu fiquei mentalizando isso, fiquei imaginando uma luz dourada, imaginando uma luz dourada entrando, e aí conversando com o bebê e falando, né: "Bebê, olha, esse é o caminho que você tem que sair". Aí Uhum. imaginava ali aquela luz na barriga e a luz saindo, assim, e imaginando: "Olha, esse é o caminho que você tem que fazer quando você vier". Fiquei conversando com ele e mentalizando essa luz dourada. Aí, ó, fica a dica, viu, gente? Quem tiver no trabalho de parto aí, ó, fazer esse exercício de meditação, se for bruxona igual a Clara, olha aí, ó, rapidinho, né? É. Impressionante. E vocês chamavam o Toé de quê? Se ele não tinha nome na gravidez, vocês chamavam, porque a galera sempre inventa, né? Uns girininho, não sei o quê. A gente falava bebê, eu não lembro agora se tinha algum outro apelidinho, assim, que a gente falava muito. Então tá. Tem uma coisa pra Ah, compartilhar, eu acho, também, assim, de conexão, em relação ao pai, assim, que eu hum, acho que, né, a mulher ela já tem a questão, já tá físico no corpo, né, um bebê vindo e você sente seu corpo se transformando, você sente o bebê ali dentro de você. Acho que uhum, acredito que no seu trabalho, como você falou, tem pessoas que têm mais dificuldade, né, de estabelecer essa conexão, uhum. mas de alguma forma física já tá ali para a mulher, né. O homem, para poder ter essa conexão com o bebê, ele precisa correr atrás, É, ele exato. precisa querer, ele precisa então, assim, uma coisa muito legal que eu acho que teve na gestação também foi que, a gente eu passava óleo de amêndoa, né, na Uhum, barriga, no coxo, no peito, e aí era o Fausto que passava em mim, assim. Então, uhum, assim, 1, 2 vezes por dia ele passava o uhum, óleo. Então, assim, pra mim era bom, porque era tipo uma massagem, e uhum, eu acho que isso também ajudou muito nessa conexão, esse hábito, né, uma coisa como um hábito mesmo de ser todo dia, uhum, que ele ia também sentindo essas transformações no corpo, né, ia sentindo esse tinha essa conexão. É claro que o cara, o pai, né, se tiver ali uma relação boa, vai fazer um carinho na barriga de vez em quando, vai estar ali sempre junto, vai às vezes passar o óleo, mas eu acho que a questão de ser um hábito dele, ser o responsável por fazer isso todo dia, meio que criava ali ajudava também nessa conexão, ajudava eu acho isso, que a mulher já tá ali, já é uma coisa física e o homem tem que correr atrás pra criar essa conexão também com o bebê, né. uhum. Eu acho que isso Muito foi legal. lindo. É, eu acho muito importante, né? Porque é o que você falou, o gênero, número e grau, como diria minha mãe, né? É, porque eles não estão ali, né, com o bebezinho dentro, precisa sentir essa conexão e é um momento muito especial, que aí é um mimo para você e para o bebê, né? Já vai criando esse vínculo, vai criando esse afeto. É muito Hum. importante. Clarinha, olha só, eu vou fazer o seguinte, eu sei que você tem que sair daqui a pouquinho, que você falou comigo que pode ficar com a gente até 12h20. Eu tinha um monte mais de outras coisas para perguntar, eu acho que eu vou ver se a gente faz um número 2 com você, porque eu acho que você tem essa história curiosa também do casal internacional, né? E que você estão separados, mas tem uma excelente relação, tem a história do Toé, que ele, né, foi morar um tempo na Argentina, longe de você, agora ele está aí com você. É, a gente fala muito de gravidez, mas o pós-parto, né, também está muito atrelado, né, ao tema da gravidez. Tem o puerpério, que é muito desafiador, que era um tema que eu queria conversar com você também. Tem essa coisa da gestão da logística, né, de um bebê, de um filho, um casal internacional, que tem a ver comigo também. Eu acho que pode ajudar muitas mulheres. A gente tem muitas mães também que estão aqui no perfil justamente por essa conexão minha, né, de ser casais internacionais, de estar vivendo ser às vezes longe da família, de ter um casal com outra cultura, um pai, né, com outra cultura, um filho que vai ser criado entre dois mundos aí. Eu acho um tema super interessante para a gente conversar. Vou ver se futuramente a gente marca um número 2 aí para falar sobre o nascimento do Toé.
Mas agora, ai, caiu meu óculos. Não queria deixar de fazer o nosso momento esperado. Marília Gabriela, vou até colocar meu óculos aqui em homenagem à primeira podcaster do Brasil, eu acho. Para a gente encerrar, né, também um pouco com um pouco mais, né, de leveza e bom humor o nosso encontro, a nossa conversa. E aí eu vou fazer então para você umas perguntinhas e você tenta responder assim, com uma palavra, uma frase. E aí a gente encerra e nós vamos marcar a parte número 2 para a gente terminar essa história, porque foi muito, né, engraçado e diferente o nascimento do Toé. Imagino que depois, assim, queria saber como foi a volta para casa. Né, assim, como que foi ter essa vida com o nenenzinho nos braços, que é uma parte muito importante do pós-gestação. Beleza? Beleza. Então, vou fazer as perguntinhas aqui para você. A sua gravidez, a sua gestação, em uma palavra. Encantamento? Ah, boa. A vida com filhos, em uma palavra. Ah, demandas. A vida sem filhos, em uma palavra. Liberdade. Uma saudade da época da gravidez. Transformação. Mais palavras. Emoções, Hum. sensações. Uma herança que você gostaria de deixar para o seu filho. Olhos abertos, encantados para o mundo. Legal. Deixa eu ver aqui, ó. Uma palavra que define o Toé. Não vale fogo, hein? Tem que pensar Não outra. vale fogo. Não vale fogo, tem que pensar outra. Cientista. Legal, legal. Acho que o Caetano também é super cientista. O puerpério, o seu puerpério em uma palavra. Adaptação com o novo. Uhum. Ser mãe para você é. Me transformar numa pessoa mais sábia. Ah, boa. Sabinha, é claro. Bruxona você já é. Agora é uma bruxa, sabe? E um recadinho, então, para as grávidas que nos estão assistindo. Umas palavras que você. Aí pode ser mais de uma palavra, né? Um recadinho final para as gravidonas que estão aqui acompanhando a gente. Quando, né, tenho amigas, pessoas assim que tá grávida, que eu vou conversar, eu sempre falo assim, né? Tipo, força para aguentar toda essa intensidade, Uhum, porque muita transformação mesmo na vida, assim, né? A gente, questão dos casais, que muitos casais se separam mesmo nos uhum, primeiros 2 anos, né? Porque você, nessa vida hoje, cheia de coisas para fazer, que não dá tempo de fazer nada, você ainda tem que, né, tomar conta de uma outra criança, sim, quer dizer, de uma outra pessoa, e aí tem você e o pai, e aí cada um acha que está fazendo mais pela criança, e sim. aí a questão de você lidar com o profissional e tudo isso. Então, assim, eu acho que conseguir ter calma e ter força para passar por esse processo aí nesse começo, porque é um pouco difícil mesmo, transforma a vida já está muito difícil sem ter uma criança para cuidar, então ter uma criança exige aí um relaxamento, uma paz de espírito, uma paz mental para dar conta disso. É difícil, mas por outro lado também é um amor muito lindo, né? Esse momento de você estar grávida e do começo assim da vida de uma criança, você presenciar isso e estar junto. Eu Hum, acho que é a coisa assim mais sublime, né, que eu já vivi assim. Acho que é a definição do sublime mesmo, uma coisa tão bonita, forte assim, intensa que você não vai conseguir explicar, a não ser que você viva. Então, apesar de ser difícil, ser desafiador, é uma sensação também que não tem preço, né? Vale a pena, é o que paga, né, todo esse trabalho que a gente tem, assim. Então é muito lindo você esse amor de você amar e você se sentir amada, e a gravidez, assim, essa oportunidade mesmo de sentir tantas emoções, tantas sensações, ver tantas transformações, né?
Cada semana parece uma vida, assim, né? Exatamente. Momentos que você tá chorando muito e tá muito emotiva, tem momentos que você tá forte, tem momentos. Então, assim, eu achei muito rico isso de conseguir sentir muitas coisas ao mesmo tempo, assim, muitas sensações. E o bebezinho, quando tá pequeno, assim, você vê também 1000 carinhos por minuto, assim, É. né? Você vê ali toda aquela coisa mágica ali também. Então, eu acho isso, assim, pra mim foi, foi desafiador, foi difícil, foi uma mudança de vida, foi muita coisa, assim. É até hoje, porque meu filho é muito levado, é Hum. muito esperto, muito tudo, assim, pensa muito rápido, é tudo muito. Então, assim, continua sendo muito desafiador, mas é também, né, um amor muito, muito grande, assim, muito lindo e uma oportunidade de crescer mesmo como ser humano. Hum. Então, acho isso, assim, tentar ficar o máximo possível em paz, assim, para superar esses desafios e aproveitar esse amor. Legal. Então tá bom. Muito obrigada, Clara, por você ter aceitado esse Obrigada, Bárbara. convite. Me diverti muito com a sua história e de vários detalhes que eu não sabia. Obrigada por dedicar seu tempo aqui ao Umbilical Podcast. E a gente vai ter um número 2, viu, gente? Vai ter sim, porque eu quero saber o resto dessa história. Tá bom? Obrigada, Meu Clara. querido, foi um prazer também. Bom te ver, Beijo, querida. Beijo, beijo. Obrigada, tá bom? beijo. Obrigada. Mais, falou. Beijinho pro Caetano e pra família. Ah, para a Toia também.